O sol de Braga se derramava como mel dourado sobre as pedras antigas da Sé, quando Maria, com apenas 10 anos, viu Sofia pela primeira vez. Não foi um encontro banal, daqueles que se dissolvem na memória como névoa matinal sobre o rio Cávado. Não. Foi um instante que rasgou o véu da infância, como se o destino, caprichoso como as águas do rio em cheia, tivesse decidido entrelaçar suas almas ali, no coração da cidade dos arcebispos. Maria, magra e de olhos castanhos que pareciam poços de outono, estava sentada no degrau da catedral, rabiscando com um toco de lápis num pedaço de papel amassado que roubara da escola. Desenhava o bom Jesus do monte, não como os turistas o viam, uma escadaria de fé e penitência, mas como um sonho febril, com anjos de asas tortas dançando entre as estátuas barrocas. Foi então que a voz de Sofia rompeu, afiada como uma lâmina de faca de cozinha minhota. Isso aí não é o senhor, é um circo de bonecos quebrados. Deixa-eu mostrar como se faz uma graça de verdade. Maria ergueu o rosto, o coração batendo como o sino da sé ao meio-dia, e ali estava ela, Sofia, com tranças pretas que balançavam como cipós selvagens, mãos sujas de terra do jardim da avó, e um sorriso que desafiava o mundo inteiro. Aos 9 anos, Sofia já carregava o fogo de Braga em si, aquela mistura de devoção católica e rebeldia pagã que a terra minhota destila como vinho verde. Sem esperar resposta, ela arrancou o papel das mãos de Maria e, com um galho partido, traçou linhas ousadas no chão de pedra. O bom Jesus agora tinha olhos que piscavam, uma coroa de espinhos que se transformava em flores de jasmim, e ao pé da escada, duas meninas de mãos dadas, subindo não por penitência, mas por alegria. Viu? Assim é melhor. O céu não tem que ser só dor, pode ser riso também. Maria não soube o que dizer. Apenas estendeu a mão, tocando os dedos de Sofia como se fossem relíquias sagradas. Naquele toque, algo se acendeu, uma faísca que Braga, com suas festas de São João e suas procissões de velas, nunca mais apagaria. Os anos seguintes foram um tear de memórias tecidas com fios de giz de cera e tinta guache roubada das aulas de catequese. Braga, cidade de colinas e conventos, era o palco perfeito para suas aventuras. Elas corriam pelas ruas estreitas do centro histórico, onde o cheiro de broa de milho se misturava ao incenso das missas, e se escondiam nos jardins do Sameiro, sonhando em voz alta sobre telas que capturariam o espírito da Minho. Maria, filha de um oleiro devoto que moldava azulejos com cenas bíblicas, crescia quieta, como a névoa que envolve as vinhas ao amanhecer. Seu pai, o Sr. António, via na filha um reflexo da Virgem Maria, pura, contemplativa, e sonhava com um casamento arranjado que selasse alianças familiares na paróquia. Mas Maria desenhava em segredo retratos de Sofia com olhos que pareciam portais para o Atlântico, capturando não só a forma, mas a essência daquela menina que ria alto nas fogueiras de São João, dançando com fitas coloridas ao som de concertinas. Sofia, por sua vez, era o vendaval que bagunçava os altares. Órfã de mãe cedo, criada pela avó materna numa casa de paredes caiadas em São Lázaro, ela carregava a herança das tecelãs antigas, mãos ágeis que bordavam não só mantas, mas histórias de amor proibido nos fios de lã. A avó, Dona Rosa, contava-lhe lendas de mouras encantadas que amavam além das fronteiras do visível, e Sofia bebia aquelas palavras como vinho tinto nas festas de ourivesaria. O amor, minha flor, não obedece a mapas traçados por homens de batina, dizia a avó, enquanto ensinava a fiar. Assim, Sofia pintava com ousadia, murais imaginários nas paredes da escola, onde santas e demonios se abraçavam, e retratos de Maria como uma musa renascentista, com a céu fundo como coroa. Elas compartilhavam tudo, segredos sussurrados no confessionário vazio, fatias de bolo rei roubadas na Epifania e, aos poucos, um espaço na alma uma da outra que nenhuma procissão poderia santificar. Aos 15 anos, o primeiro conflito surgiu como uma sombra alongada no adro da Sé. Durante a festa dos taberneiros, com o ar carregado de fumaça de sardinhas assadas e o eco de bombos ritmados, Maria e Sofia se perderam na multidão. Maria, pressionada pelo pai a dançar com o filho do ferreiro, um rapaz de mãos calejadas e olhos vazios, sentiu o peito apertar como um nó de marinheiro. Sofia, vendo de longe, avançou como uma flecha, puxando-a pela mão para o beco sombreado atrás da igreja de Santa Cruz. Não dance com ele, Maria. Dance comigo. O mundo é grande demais para fingimentos. Seus rostos se aproximaram, o fôlego misturando-se ao aroma de alecrim e vinho, e por um instante, o tempo parou.
Os lábios de Sofia roçaram a bochecha de Maria, não um beijo, mas uma promessa, e o mundo de Braga pareceu inclinar-se, como se as colinas do Bom Jesus tivessem-se curvado em reverência. Mas o sino da meia-noite soou e com ele veio o medo do que as avós diriam, dos olhares das beatas na missa dominical, da tradição que via no amor entre mulheres não uma bênção, mas um pecado mortal. A partir daquela noite, as telas que compartilhavam tornaram-se refúgios. Num sótão improvisado na casa de Sofia, iluminado por velas de cera de abelha, elas pintavam lado a lado, Maria com traços delicados, capturando luz que dançava nos cachos de Sofia, Sofia com pinceladas furiosas, retratando Maria como uma deusa pagã emergindo das brumas do Gerês. Somos como as moras das lendas da avó, sussurrava Sofia, enquanto misturava pigmentos de terra ocre colhida nas margens do cávado. Invisíveis para os tolos, mas eternas na memória. Maria assentia, o coração inchado de um amor que crescia como era nas paredes da Sé, tenaz, invasor, impossível de arrancar. Mas Braga, com sua devoção feroz e sua hipocrisia velada, começava a sussurrar. Os vizinhos notavam as ausências nas festas de solteiros, as risadas e quando tarde da noite do sótão. O pai de Maria, Sr. António, franzia a testa ao ver as mãos da filha manchadas de tinta, não de barro. Arte é para conventos, filha. Para o matrimônio é hora de pensar em lares, não em sonhos tolos. E assim o uco da vida as fisgou, numa tarde chuvosa de outono, quando as folhas das castanheiras caíam como confetes melancólicos, Sofia recebeu uma carta da avó. Dona Rosa, com os pulmões consumidos pela umidade minhota, pedia que ela fosse para Lisboa, para estudar na Escola de Belas Artes. Braga é pequena para o teu fogo, minha neta. Vai e leva a tua arte para o Tejo. Sofia chorou, abraçando Maria sob o portal da Sé, onde a chuva tamborilava como um lamento fado, embora fado fosse de sul, ali ecoava como um rancho folclórico triste. Eu volto, juro pela Mãe de Deus. E quando voltar, pintaremos Braga inteira, tela por tela. Maria, com o peito rasgado, apenas apertou o crucifixo no pescoço, rezando não por milagres, mas por coragem. A separação era o primeiro corte na tela compartilhada, mas o sangue que escorria era de um amor que teimava em colorir. Lisboa engoliu Sofia como o Tejo em maré alta, com suas luzes de elétricos rangentes e o cheiro de pastéis de nata misturado maresia. A cidade das Sete Colinas era um contraste brutal com a serenidade rochosa de Braga. Ali, o fado chorava nas vielas do Alfama e as artes fervilhavam como vinho em taças de cristal nas tertúlias da elite. Aos 17 anos, Sofia matriculou-se na Academia de Belas Artes, onde mestres de barba grisalha olhavam com uma mistura de escárnio e fascínio. Uma minhota selvagem, murmuravam, vendo em suas telas, cheias de deusas nuas dançando sob luas cheias do Gerês, um eco pagão que desafiava-os nos clássicos de Rafael. Mas Sofia não se curvava. Pintava cartas para Maria em segredo, descrevendo as noites em que sonhava com as procissões de Corpus Christi em Braga, com as duas marchando de mãos dadas entre os tapetes de flores. Sinto-te em cada pincelada, amor meu. Lisboa é grande, mas o meu coração é teu, pequeno como o adro da Sé. Em Braga, Maria afundava-se na rotina como argila úmida. O pai, agora viúvo, redobrou as preces pela salvação da filha, missas diárias na Sé, novenas à Senhora da Assunção e conversas sussurradas com o pároco sobre o noivado com o filho do ferreiro, o tal João, que cheirava a ferro quente e promessas vazias. Maria trabalhava no ateliê do pai, moldando azulejos com cenas da Paixão de Cristo, mãos perfuradas, coroas de espinhos, mas em cada curva de cerâmica via o contorno do rosto de Sofia. À noite, no quarto apertado com vista para o castelo da Cidadela, ela desenhava esboços febris de Sofia no bairro Alto, rodeada de boêmios, mas sempre com um olhar que voltava para norte, para as colinas de Braga. As cartas chegavam como bálsamo, envelopes amassados, cheirando a tinta saudade, contando disposições onde suas obras eram aplaudidas, mas o vazio era o mesmo. Eles dizem que sou talentosa, Maria. Mas sem ti é como pintar sem luz. Volta para mim em pensamento, como eu volto para ti em sonhos. O tempo, traiçoeiro como o vento do Atlântico, tecia teias. 2 anos se passaram e Sofia, agora com 19, começou a brilhar na cena lisboeta.
Uma tela sua, Moras do Minho, duas figuras etéreas entrelaçadas em danças ancestrais, ganham menção honrosa na Exposição Nacional de Belas Artes. Os jornais a chamavam de a Revelação do Norte e convites choviam, jantares em casas senhoriais de Chiado, onde damas de leque de renda cortejavam por seu exotismo minhoto. Foi num desses saraus, sob lustres de cristal que tremiam ao som de guitarras, que Sofia encontrou Inês. Alta, de cabelos louros como o sol de Sintra e olhos que prometiam mundos além do Tejo, Inês era herdeira de uma família de editores, patrona das artes com um ar de musa renascentista. Sua pintura me tocou, Sofia. Há uma dor ali, uma paixão que Braga deve ter forjado como ferro. Elas conversaram até o amanhecer sobre Cézanne e as luzes de Provence, mas Sofia, no fundo, comparava cada palavra de Inês ao riso rouco de Maria nas fogueiras de São João. Enquanto isso, em Braga, a pressão social cerrava o cerco como as muralhas da cidadela. O pároco, num sermão de domingo, falou de tentação das carnes fracas e uniões santas ordenadas por Deus, e os olhares das beatas caíam sobre Maria como chuvas de verão. João, o ferreiro, pedia sua mão em público durante a feira de agosto com um anel de prata tosca que pesava como algemas. O pai, Sr. António, suplicava: filha, o senhor não quer ver-te sozinha. Braga é terra de família, de berços cheios. Esquece esses desenhos tolos, o barro é teu destino. Maria, com o coração em farrapos, respondia com silêncios, mas à noite rasgava as cartas de Sofia em pedaços, colando-os de volta como um mosaico quebrado. Volta, Sofia. Antes que o mundo me enterre viva nestas pedras. O primeiro sinal de rachadura veio numa carta de Sofia, 3 anos após a partida. Maria, Lisboa me mudou. Inês. Ela me faz rir como tu fazias, mas é diferente. Ela entende a arte como ninguém. Não é traição, é só sobrevivência. Maria leu aquelas linhas à luz de uma vela, o quarto girando como num vendaval. Traição? Não, ainda não, era dúvida, o veneno sutil da distância. Ela respondeu com fúria contida: sobrevivência sem alma é morte, Sofia. Lembra das moras, elas amam ou perecem. Mas o selo foi posto com mãos trêmulas, e Braga, com sua chuva fina e incessante, parecia chorar por elas. Aos 21, Sofia voltou para uma visita breve, como um cometa cruzando o céu minhoto. Desembarcou na estação de comboio de Braga sob um arco-íris pós-chuva, vestida com um jal de lã tecido em Viana do Castelo, carregando uma mala cheia de telas enroladas. Maria esperava no adro da Sé, o coração martelando como o badal do sino. Elas se abraçaram sem palavras, o cheiro de Lisboa, mar e jasmim, misturando-se ao de terra molhada de Maria. Caminharam pelas ruas do centro, parando na pastelaria Abrantes para pastéis de nata quentes, e ali, entre goles de café e confissões, o amor reacendeu. Inês é um quadro bonito, mas tu és a minha tela viva, murmurou Sofia, traçando o rosto de Maria com o dedo. Naquela noite, no sótão da avó, agora vazio, pois Dona Rosa partira para os anjos, elas pintaram juntas pela primeira vez em anos, uma tela grande, 2 almas de Braga, com suas silhuetas entrelaçadas contra o horizonte do Gerês, cores vibrantes como as fitas das romarias. Mas o idílio durou pouco. O pai de Maria, espiando pela janela, viu as sombras dançando à luz de vela e, no dia seguinte, explodiu como um barril de pólvora na romaria de São Geraldo. Que demonios é isso, Maria? Essa Sofia te envenena com pecados de Lisboa. Deus castiga as que se deitam com o mesmo sexo. As palavras caíram como chicotadas, e Maria, pela primeira vez, ergueu a voz. Amor não é pecado, pai. É graça, como a que pintamos. Mas o Sr. António, cego pela tradição, trancou-a em casa, queimando os desenhos no fogão a lenha. Sofia partiu de volta ao sul, com o coração partido como um azulejo rachado, prometendo: eu volto para sempre, Maria. Pela nossa tela. Os anos seguintes foram um exílio duplo, Sofia em Lisboa, afundando-se na glória efêmera das galerias, e Maria em Braga, moldando uma vida de fingimento que a consumia como ferrugem no ferro.
Aos 23, Sofia expôs sua primeira mostra-sol na Galeria Moderna, no Chiado. Ecos do Norte, uma série de telas que gritavam Braga, as colinas verdejantes do Minho, as procissões de velas tremulantes e, no centro de tudo, uma figura recorrente. Uma mulher de olhos castanhos, com traços que eram os de Maria, dançando sozinha sob chuvas de pétalas de jasmim. A crítica aplaudiu. Sofia Oliveira captura a melancolia minhota com uma sensualidade pagã, um hino ao amor não dito. Inês, agora amante declarada, beijava seu pescoço nas vernissagens, sussurrando promessas de viagens a Paris, onde o amor delas seria livre como Sena. Mas Sofia, nas noites solitárias do seu apartamento em Alcântara, com vista para o Tejo Negro, chorava por Braga. Escrevia cartas que nunca enviava. Maria, Inês é fogo de palha, tu és a lenha eterna da minha alma. Em Braga, Maria casou-se com João, o ferreiro, num casamento que foi mais funeral que festa. A igreja de São João do Soto encheu-se de flores de laranjeira e olhares piedosos, mas o véu de Maria era uma mortalha. O pai, radiante com o dever cumprido, brindou com vinho verde na recepção no salão paroquial, onde ranchos folclóricos dançavam ao som de violas. João, com mãos que forjavam ferraduras mas não tocavam o coração, levou-a para a casa modesta nos subúrbios, perto das termas do Caldiel. Ali, entre o clangor da bigorna e o vapor das fontes termais, Maria morreu um pouco a cada dia. Desenhava em segredo, num caderno escondido debaixo do colchão, retratos de Sofia como uma santa profana, com a auréola de estrelas do céu minhoto. João, alheio, via na esposa uma boa cristã, mas notava os silêncios, os olhares perdidos para o norte. Mulher, o Senhor deu-te um lar, agradece em vez de sonhar com fantasmas. O conflito irrompeu como uma tempestade de verão sobre o Gerês. Sofia, impulsionada por um impulso que nem Inês compreendia, pegou o comboio para Braga numa manhã de Pentecostes, quando a cidade se tingia de bandeiras vermelhas e brancas. Chegou à sé no meio da procissão, o coração batendo como os tambores dos gigantones. Encontrou Maria por acaso, ou destino? No mercado de São João, comprando ervas para o ensopado do marido. Seus olhos se cruzaram sobre pilhas de couves e queijos de picante, e o mundo parou. Sofia, murmurou Maria, a voz engasgada como um rio represado. Elas fugiram para o Parque da Ponte, sentando-se num banco sob os plátanos centenários, onde o cávado murmurava segredos antigos. Lá, as confissões jorraram, o casamento de Maria como prisão, o caso de Sofia com Inês como distração vazia. Eu te amo, Maria. Sempre amei. Inês foi erro, um quadro inacabado. Sofia pegou na mão dela, traçando as linhas das palmas como se lesse um mapa para o paraíso. Naquele instante, o amor reacendeu com fúria romântica, como as fogueiras de São João que iluminam as noites de junho. Elas se beijaram pela primeira vez, um beijo casto, de lábios que se roçam como pincéis em tela virgem, sob o sol filtrado pelas folhas. Não era luxúria, mas redenção, o selo de uma promessa que Braga tentara apagar. Sofia jurou, eu largo tudo em Lisboa. Voltamos a pintar juntas, como meninas. Maria, com lágrimas salgadas como o Atlântico, assentiu, sim, mas devagar. Meu pai, João. Eles não entenderão. Elas passaram o dia planeando, uma tela compartilhada, grande como a fachada da Sé, que contaria sua história, de infância à união, contra as sombras da tradição. Mas o paraíso minhoto é frágil como vidro de Murano. Naquela noite, João, voltando cedo da forja, encontrou o caderno de desenhos de Maria. Folheou as páginas, o rosto contorcendo-se em fúria bíblica. Adúltera. Bruxa das tintas. Ele a confrontou na cozinha, onde o fogo crepitava como acusações. Maria, tremendo mas firme, confessou, não é adultério, João. É verdade. Meu coração pertence a Sofia desde sempre. As palavras ecoaram pela casa e João, num acesso de ciúme forjado na bigorna da honra minhota, arrastou-a pela rua até a casa do sogro. O senhor Antônio, ouvindo a gritaria, caiu de joelhos. Meu Deus, perdoa esta filha perdida. Ela foi seduzida pelo demonio lisboeta. A paróquia inteira soube ao amanhecer, sussurros nas confessões, olhares cruzados nas missas.
Sofia, alertada por um bilhete apressado de Maria, tentou intervir, batendo à porta da casa de Antônio à luz das estrelas. Mas o ferreiro, com punhos cerrados, barrou-lhe a entrada. Vai-te, sodomita. Braga não quer o teu veneno. A traição veio não de Sofia, mas do sangue. O pai de Maria, traindo o amor da filha por lealdade à tradição, chamou o pároco para um exorcismo caseiro, rezas e água benta que queimavam como ácido. Maria, confinada ao quarto, escreveu uma carta final para Sofia. Foge, amor. Não posso arrastar-te para este abismo. Pinta por nós duas. Sofia, em Lisboa, recebeu-a como um golpe, rasgando suas próprias telas em fúria. Inês, vendo o caos, ofereceu consolo. Esquece-a, Sofia. Aqui podemos ser livres. Mas era tarde, o amor por Maria era raiz, não erva daninha. A separação se aprofundou como cávada em inverno, fria e inexorável. Sofia, de volta a Lisboa, afundou-se num vórtice de exposições e noites vazias. Sua próxima série, Sombras do Minho, era um lamento visual, telas escuras onde figuras entrelaçadas se dissolviam em névoa, com toques de vermelho sangue representando a dor da tradição. A crítica, agora ambivalente, murmurava de crise pessoal e exagero emocional. Inês, sentindo afastamento, apertou o laço. Viagens a Sintra, onde castelos de contos de fadas pareciam zombar da realidade, jantares no bairro Alto, com vinhos do Dão que entorpecem mas não curam. Tu precisas de mim, Sofia. Essa Maria passado, uma ilusão de juventude. Sofia sentia em público, mas à noite, no ateliê com vista para o Porto de Belém, pintava em segredo um retrato de Maria, olhos fixos no horizonte norte, como se chamasse o comboio de volta. Em Braga, Maria vivia uma penitência autoimposta. João, após o escândalo, tornou-se um guardião sombrio, trancava as portas à noite, vigiava os passos na feira e nas noites de insonia citava as escrituras como chicote. Mulher, o adultério é morte eterna. Arrepende-te pelo teu filho que virá. Sim, um filho. A gravidez veio como ironia cruel, um fruto de dever conjugal que Maria carregava como cruz. O ventre crescia, redondo como as colinas do Bom Jesus, mas seu espírito murchava como era sem sol. O pai, Sr. Antônio, visitava com olhares de triunfo misturada culpa, levava azulejos para ela pintar, cenas de mães santas com infantes, mas Maria traçava linhas rebeldes, escondendo rostos de Sofia nas dobras das vestes. Nas romarias de verão, quando Braga se enchia de romeiros e ranchos, ela caminhava devagar, mão na barriga, ouvindo as concertinas que outrora dançavam para seu amor. Deus me perdoa, rezava, mas no fundo, perdoava-se a si mesma. O amor por Sofia não era pecado, era sacramento próprio. A traição maior veio de onde menos se esperava, da avó de Sofia, em espírito. Dona Rosa, antes de morrer, deixara um testamento que Sofia descobriu agora, através de um advogado em Braga. Minha neta, herda a casa de São Lázaro, mas com condição, case-te bem, funde família na terra que te viu nascer. Arte é dom, mas linhagem é dever. Sofia, lendo as linhas amareladas, sentiu o peso da tradição como uma âncora. Inês, farejando fraqueza, pressionou. Vê? Até tua avó sabe. Comigo tens futuro, exposições em Milão, uma vida sem correntes. Num momento de desespero, após uma briga feia por telefone com Maria, não posso fugir, Sofia, o bebé é inocente. Sofia cedeu. Aceitou o pedido de Inês, num jantar formal em casa dos pais dela, em Lapa, com anéis de ouro e promessas de estabilidade. A notícia vazou para a imprensa artística, a revelação minhota noiva com herdeira lisboeta, união de artes e letras. Sofia posou para fotos, sorriso forçado como máscara de carnaval, mas o anel queimava como ferro em brasa. Maria soube pela rádio local, durante uma transmissão da feira de setembro, entre anúncios de queijos e vinhos. O locutor, com voz jovial, anunciou: Sofia Oliveira, a filha pródiga de Braga, casa-se em Lisboa. Um conto de fadas moderno. O mundo de Maria desabou como um azulejo partido. No quarto, sozinha com o ventre de 7 meses, ela chorou até o amanhecer, o choro misturando-se ao canto dos galos nas quintas vizinhas.
João, entrando com café, viu as lágrimas e, pela primeira vez, amoleceu. Ele te traiu, mulher. Esquece. Eu sou teu marido. Mas era ela quem se sentia traída, não por Sofia, mas pela vida que as forças invisíveis de Braga e Lisboa teciam contra elas. Escreveu uma carta, a última: casa-te, amor. Seja feliz no sul. Eu fico aqui, com as pedras que nos viram nascer. Pinta por mim, como eu pinto por ti em silêncio. O nascimento do filho, Tomás, veio como bálsamo amargo. Num hospital de Braga, sob o teto de azulejos com anjos azuis, Maria segurou o bebé, olhos castanhos como os dela, mas com um brilho que lembrava Sofia. Batizá-lo-iam na Sé, com padrinhos escolhidos pelo pai, tias devotas e o pároco. Durante a cerimónia, com o órgão entoando salmos, Maria olhou para a vitral da Virgem, vendo ali não mãe de Deus, mas mãe de um amor perdido. Sofia, em Lisboa, soube do nascimento por um cartão postal, uma imagem do bom Jesus com a mensagem Ele tem teu fogo nos olhos. O anel de noivado pesava mais, ela adiou o casamento, alegando inspiração artística, mas Inês, sentindo a fratura, começou a tramar, convites para resgatar obras de Sofia, isolando-a do norte. A pressão social atingiu o ápice numa visita surpresa de Sofia a Braga, meses após o noivado. Veio a pretexto de uma exposição local na Biblioteca Municipal, mas o coração a levava ao mercado onde vira Maria pela última vez. Encontrou-a empurrando o carrinho de Tomás pelas ruas do centro, o sol de outono dourando os cachos do bebé. Maria, chamou, voz rouca como folhas secas. Elas se abraçaram ali, no meio da praça, ignorando os olhares das vendedoras de castanhas. Tomás gorgolejou, estendendo a mãozinha para o colar de Sofia, um pingente de concha do Gerês. Ele é lindo, murmurou Sofia, lágrimas escorrendo. Como tu. Mas o momento foi interrompido pelo sino da Sé, chamando para vésperas, e com ele, o cor das beatas. Olha a Lisboeta, a que seduz casadas. João, alertado por fofoqueiros, apareceu como um touro, puxando Maria pelo braço. Afasta-te, víbora. Tens teu noivo no sul, deixa minha família em paz. Sofia partiu naquela noite, o comboio levando-a de volta ao Tejo com o coração em pedaços. Em Lisboa, confrontou Inês: não posso casar. Meu amor é em Braga. A briga foi épica, pratos voando, palavras como facas, e Inês, traída em sua vez, vazou para a imprensa um rompimento dramático por ciúmes de uma paixão do norte. Escândalo, jornais de Lisboa e Porto estamparam artista minhota em crise, amor proibido ameaça carreira. Braga, pequena e tagarela, ecoou o veneno, o pai de Maria baniu seu nome das conversas e João ameaçou divórcio, pelo bem da criança. Maria, sozinha com Tomás, olhava para o céu estrelado do Minho, rezando para as estrelas que Sofia pintasse de volta. O ápice da tormenta irrompeu como São João em fúria, fogueiras altas, mas queimando pontes. Sofia, expulsa do ninho de Inês, vagou por Lisboa como um fantasma do Tejo, ateliê alugado em moraria, onde o fado chorava e quando suas dores, e telas empilhadas como ruínas de um templo pagão. Aos 26, ela era a enfant terrible da arte portuguesa, mas o preço era alto, críticas que a rotulavam de histeria emocional, patronos que se afastavam por instabilidade. Numa noite de insomnia, banhada pela luz prateada da lua cheia sobre o castelo de São Jorge, Sofia pegou o pincel e começou a obra que a salvaria ou destruiria. Tela compartilhada, uma díptica monumental de 3 metros, dividida em 2 metades. Uma era Braga vista por Maria, delicada, com traços de azulejo e luz suave da Sé, uma mulher de olhos castanhos segurando um bebé sob jasmins florescendo. A outra, Lisboa por Sofia, ousada, com cores violentas do chiado e figuras dançando em êxtase pagão, mas uma ponte de luz unindo as metades, 2 mãos entrelaçadas sobre o cávado, simbolizando o amor que a pressão social tentara romper. Ela escreveu para Maria, enviando esboços por correio: esta é nossa história, amor. Vem pintá-la comigo. Tomás precisa ver que o mundo é maior que muralhas. Maria, em Braga, recebeu o pacote num dia de novembro chuvoso, quando o vento levava como lobos no Gerês. Tomás, agora com 1 ano, brincava com blocos de madeira na cozinha, alheio ao tremor das mãos da mãe.
Ela desdobrou os papéis, e ali estava, seu rosto, seu filho, sua alma exposta em linhas de carvão. O coração acelerou como nas danças de infância. Mas a resposta veio não dela, mas do destino cruel. João, fuçando a correspondência, encontrou os esboços e enlouqueceu. Prova do demonío, gritou, rasgando as folhas e arrastando Maria para o confessionário da Sé. O pároco, um homem de 70 anos com olhos de falcão, ouviu a confissão forçada. Padre, ela ama uma mulher. É maldição na nossa casa. O verdito foi proferido como sentença: arrependimento público ou excomunhão. Braga purifica os seus. Maria, pressionada como uvas na lagar de vinho verde, cedeu ao medo pela primeira vez. No domingo seguinte, durante a missa solene de Advento, com a sé lotada de fiéis sob os arcos góticos, ela subiu ao púlpito ao lado do pároco. Voz trêmula, mas clara como sino, confessou: eu pequei contra o matrimônio, contra a família. Peço perdão a Deus e à comunidade. Os olhares, de pena, de julgamento, de satisfação hipócrita, caíram como chuvas ácidas. O pai, Sr. Antônio, chorou de alívio no banco da frente, querendo salvar a filha. João apertou a sua mão possessivamente, prometendo uma nova vida. Mas Maria, no íntimo, traía a si mesma. Era uma rendição falsa, um escudo para proteger Tomás das línguas venenosas. Naquela noite, escreveu para Sofia: eu confessei para sobreviver. Mas meu coração grita teu nome. Não desistas da tela. Sofia, lendo as palavras em Lisboa, sentiu o mundo ruir como um pardão de terra no Minho. A traição, não de Maria, mas da sociedade que a forçara àquele palco, a consumiu. Num ato de desespero romântico, ela pegou o carro e rumou norte, pela sob chuva torrencial, os limpadores de para-brisas batendo como coração acelerado. Chegou a Braga ao anoitecer, as ruas molhadas refletindo as luzes de Natal precoces nas montras. Foi direta à casa de Maria, batendo à porta com punhos que doíam. João abriu, rosto vermelho como vinho tinto. Tu. A causadora de tudo. Uma briga explodiu, gritos e quando pela rua, vizinhos espiando atrás de cortinas de renda. Sofia, com voz de trovão, suplicou: deixa-me ver Maria. Pelo amor que nos une desde meninas. João, num surto de fúria cega, empurrou-a contra a parede, o impacto e quando como sino rachado. Maria, ouvindo o tumulto, correu com Tomás nos braços, mas o pai, alertado por telefone, chegou com o pároco e 2 primos robustos. Afasta esta praga, ordenou Antônio, enquanto o pároco brandia o crucifixo como escudo. A cena era dantesca, sob a chuva que caía como lágrimas divinas, Sofia de joelhos no lamaçal da rua, implorando: Maria, lembra da Sé, das nossas promessas. Não deixa Braga nos separar. Maria, com o bebé chorando contra o peito, estendeu a mão, um toque fugaz, elétrico como faísca em pólvora. Mas João puxou-a para dentro, trancando a porta com chave de ferro. Sofia, sozinha na noite, dirigiu de volta a Lisboa com o corpo machucado e a alma em frangalhos. No ateliê terminou a tela compartilhada sozinha, as metades unidas, mas com uma rachadura no centro, sangue pingando em vermelho vivo, símbolo da traição social que quase as matara. O escândalo irrompeu nos jornais, artista agredida em Braga por amor proibido, tradição minhota em chamas. Lisboa fervia de debates, artistas marchando no rocio por direitos das mulheres nas artes e no amor, mas Braga fechou-se como ostra. O pároco pregou sermões sobre tentação moderna e o nome de Sofia tornou-se anátema nas paróquias. Maria, confinada, deu à luz a um segundo filho em segredo, mas seu espírito viajava sul em sonhos. Tomás, agora falando, perguntava pela tia das tintas e Maria contava histórias disfarçadas, de 2 meninas que pintavam um mundo apesar das sombras. O renascimento veio devagar, como o sol de primavera que derrete as neves do Gerês. Sofia, aos 28, expôs a tela compartilhada na Bienal de Arte de Lisboa, no pavilhão da Fundação Calouste Gulbenkian. A obra chocou, visitantes paravam, hipnotizados pela rachadura sangrenta que unia as metades, sussurrando sobre o amor lésbico na tradição portuguesa. Críticos, outrora céticos, renderam-se. Oliveira transforma dor em hino humanista, um manifesto pela liberdade emocional no Portugal pós-Salazar.
Prémios choveram, o Prémio de Pintura da Associação de Críticos e, com eles, convites para palestras em Coimbra e Porto. Mas Sofia, no palco sob aplausos, dedicava cada vitória a uma musa em Braga que me ensinou que o amor é ponte, não prisão. Inês, agora distante, enviou flores envenenadas, parabéns pela fama. Lembra que eu te avisei. Sofia queimou as pétalas no fogão a gás, livre pela primeira vez. Em Braga, a semente da mudança brotou no ventre de Maria, não só o segundo filho, uma menina chamada Rosa em homenagem à avó de Sofia, mas uma rebelião quieta. Aos 27, com 2 filhos e um casamento que rangia como carroça velha, ela confrontou o pai numa tarde de domingo de Ramos, quando as ruas se enchiam de ramos de oliveira bentos. Pai, tu me ensinaste a moldar barro, mas esqueceste de moldar o coração. Sofia não é demonío, é minha metade. O senhor Antônio, envelhecido como vinho azedo, caiu em lágrimas. Filha, eu temi pelo teu céu. Mas o senhor é misericordioso. Aos poucos, as rachaduras na tradição apareceram. O pároco, tocado por um sermão sobre amor ágape em retiro espiritual, visitou Maria e abençoou seu caminho de redenção pessoal. João, cansado da forja e da fúria, propôs separação amigável. Toma os miúdos, Maria. Eu fico com a bigorna. Talvez Deus quisesse assim desde o início. Livre, Maria pegou o comboio sul com Tomás e Rosa, os filhos dormindo em seus braços como anjos minhotes. Chegou a Lisboa numa manhã de junho, quando o Tejo brilhava como espelho de safira. Encontrou Sofia no ateliê de moraria, pintando uma nova tela, união das aguas, o cávado e o Tejo se encontrando em redemoinho de cores. Maria, Sofia largou o pincel, correndo para abraçá-la. O beijo que se seguiu foi o selo da vitória, casto, profundo, como o primeiro raio de sol após tempestade. Eu voltei para a nossa tela, sussurrou Maria, apresentando as crianças. Tomás, com olhos curiosos, tocou a paleta de Sofia. Tu és a tia das cores? Sofia riu, lágrimas misturando-se à tinta, e tu és o meu sobrinho do norte. Vamos pintar juntos. A vida reconstruiu-se como um mosaico de azulejos. Elas se mudaram para uma casa em Alfama, com varanda para o rio, onde o fado se misturava ao canto das gaivotas. Sofia continuou expondo, agora com Maria como seu artista, telas compartilhadas que contavam histórias de amor resiliente, inspiradas nas lendas de Moras e nas procissões de Braga. Maria abriu um ateliê para mães artistas, ensinando a moldar não só barro, mas almas, com Tomás e Rosa como primeiros alunos, rabiscando anjos com asas de jasmim. O senhor Antônio visitava, trazendo broa de milho e, aos poucos, desenhos tímidos seus, paisagens da Sé, com toques de cor que Sofia elogiava. Vês, pai? O amor uné não separa. O clímax humanista veio na Romaria de São João, 2 anos após a reunião. Sofia e Maria voltaram a Braga, de mãos dadas abertamente, com as crianças correndo à frente com martelos de plástico para as fogueiras. A cidade, outrora carcereira, agora sussurrava com curiosidade mista aceitação, beatas que ofereciam castanhas, vizinhos que pediam autógrafos nas telas reproduzidas em postais. Na Sé, sob o sino que testemunhara suas promessas de infância, elas penduraram uma versão pequena da tela compartilhada, doação à paróquia, com dedicatória, ao amor que Deus pinta em todas as cores. O pároco abençoou-a num sermão sobre graça inclusiva e o povo aplaudiu, fogueiras iluminando rostos como um novo amanhecer. Naquela noite, sentadas no adro com os filhos dormindo nos colos, Sofia e Maria olharam as estrelas sobre o Minho. Quase nos separaram, amor. Mas o nosso quadro é eterno. Maria sorriu, traçando o rosto de Sofia à luz das chamas. Sim. De infância para tela compartilhada, o amor venceu. Braga, com suas pedras antigas e seu espírito teimoso, testemunhava, na terra das procissões e das moras, o coração humano prevalece, tecendo uniões que nem pressão social pode desfiar. E assim, sob o céu de Portugal, 2 artistas encontraram não só tela, mas eternidade.